Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos produzidos pelo Lead em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação. O Lead, que é o principal grupo empresarial do país, que reúne as principais organizações de vários segmentos da economia. Nossa convidada de hoje, Daiane Titon, é diretora de marketing da Bally do Brasil, a principal, a marca brasileira líder no segmento de energéticos, enfrentando gigantes internacionais como a Red Bull e a Coca-Cola com a marca Monster. Para muito orgulho de todos os brasileiros, e em especial de Santa Catarina, a origem da empresa, a Bally se consagrou como a marca brasileira de maior expressão nesse disputado mercado. Daiane, seja super bem-vinda ao Lead Talks Liderança para o Futuro. Um prazer lhe receber, especialmente porque nessa nova temporada nos orgulha muito lideranças femininas que estão à frente das organizações. Para começar e para o nosso público entender um pouco mais, queria que você falasse um pouco da história da Bally do Brasil, como foi a fundação, uma empresa que tem um DNA familiar e uma gestão profissional. Seja super bem-vinda, Daiane. Muito obrigada pela oportunidade, Delton. Fiquei muito feliz com o convite e de estar dividindo com vocês, né, um pouco da trajetória da Bally, que é uma trajetória muito inspiradora, uma história incrível. A Bally nasceu há 26 anos atrás, de uma estrutura familiar, mas com DNA de uma família muito batalhadora, né, de muito trabalho, muito suor. Enfrentou muitos desafios no decorrer, né, dos anos de trabalho. E o ponto alto da Bally foi em 2009, quando ela lançou um energético PET no Brasil, né, e se tornou pioneira nesse segmento de energéticos PET. E, na época, nós não tínhamos máquina para produzir energético em lata. E nós tínhamos conseguido chegar na fórmula ideal, uma fórmula que nós tínhamos entendido que era perfeita, né, para o lançamento. E nos deparamos com uma escassez, que era, né, a falta de recurso para produzir o energético em lata. E o que nós tínhamos no momento era uma máquina de PET, né, e a engarrafa de PET que a gente já tinha, que produzia refrigerantes. E foi onde a gente se deparou com um produto perfeito e sem, né, essa embalagem que seria a que já existia no mercado. Mas nós enfrentamos e foi assim mesmo. Nós, né, na verdade, o obstáculo é o caminho. Existe um livro que fala disso. E o obstáculo tornou o nosso caminho. Nós lançamos o produto PET em um carnaval de 2009 em Laguna. Lançamos com um planejamento de marketing, né? Na época foi a Priscila Pires, que ela tinha saído do BBB, era ex-BBB. A gente lançou o produto e o produto foi um sucesso. Era exatamente o que o consumidor queria. Ele queria um energético em mais quantidade, em embalagens econômicas, né, que pudesse ter mais acesso ao produto. E depois nós entendemos que era exatamente isso que ele queria, porque o produto não tinha acessibilidade. Só quem consumia energético era o público A, né, digamos. Sim. Porque o preço também era considerado um preço alto. E então nós conseguimos atender uma necessidade do consumidor através de uma escassez que nós não tínhamos condições de produzir de outra forma. E desde então a empresa teve grandes crescimentos, né? No decorrer desse tempo nós nos tornamos líder de mercado no sul do Brasil de energéticos PET. Desde 2009, nessa trajetória da Bally, a gente continua sendo pioneiro de energéticos e também líder de mercado nessa embalagem econômica, né? Líder brasileiro. Vocês, diante de uma dificuldade, uma limitação técnica de produto, sim, acabaram criando uma nova categoria, ou seja, você, sim, tem uma limitação naquela categoria. Vamos brincar de outro jogo, isso, criar uma nova categoria, sim, e também ajudar a democratizar, isso, o acesso a um produto que até então era elitizado. A Bally foi a responsável por democratizar os energéticos no Brasil. E aí depois passou-se um bom tempo, a Bally continuando sendo líder de mercado no Sul. Nós tivemos alguns desafios em 2015, no qual a gente teve que fazer uma mudança, né, de gestão, né, de cultura, de gestão. E eu fui convidada a assumir o comercial da empresa, assumir tanto o comercial como o marketing da empresa, por conta desses desafios que nós estávamos vivendo. E na época a gente passou por uma mudança muito grande de profissionalização, trouxemos profissionais muito mais qualificados, né, para agregar ao nosso time que nós já tínhamos. Fizemos toda uma reestruturação, nos aproximamos muito mais dos varejistas,
dos clientes para entender quais as dores que eles tinham, o que a Bali poderia contribuir, né, no dia a dia, né, do varejista e também de que forma que a gente poderia oferecer mais opções para o consumidor. E aí, nessa escuta com o cliente, né, a gente começou a entender que o mercado ainda tinha muitas oportunidades para, né, avançar e trazer mais novidades. E isso aconteceu nesse período. Nós entendemos que nessas visitas de PDV, porque o comercial, né, ele está sempre muito presente no PDV, percebemos que o mercado estava o mercado estava entrando o saborizado, né, energéticos saborizados, tanto que houve ali a febre, né, do gin tropical e tudo mais. Porque até então era basicamente um só sabor tradicional. Que tinha, né? Sim. E nós lançamos, trouxemos, né, essa necessidade que tinha do PDV, uma escassez mesmo, né, o PDV, nessas visitas de PDV, nós percebemos que não tinha sempre uma ruptura, sempre uma falta no PDV. E aí nós levamos isso para o desenvolvimento, para o P&D da empresa e lançamos o Tropical também na embalagem, que acabou democratizando o mercado de energéticos saborizados, que foi um outro pulo do gato que nós tivemos e fez com que a gente dobrasse várias vezes de tamanho, né, o faturamento da empresa. Passou-se mais um tempo, nós veio a pandemia, e a pandemia chegou para todos, né, não foi só para a Bali. Nós estávamos muito próximo do varejista, entendendo os comportamentos, né, do que estava ocorrendo ali na pandemia, o consumidor sempre buscando inovação, carente, às vezes entediado, querendo novidades. E aí a gente fez essa continuação de lançamentos de sabores, e aí veio melancia, maçã verde, todos esses sabores eles foram dobrando o tamanho da empresa, porque era exatamente aquilo que o consumidor queria naquele momento, né? Novidades, queria fazer drinks diferentes, queria estar em família, né? Celebrando ou vivenciando o dia a dia, isso muito mais em casa, porque a pandemia trouxe esse comportamento, né? De as pessoas estarem mais em casa, mais curtindo mesmo em um ambiente de lazer, e ali nós conseguimos realmente trazer tudo o que ele queria. Era um sabor novo ou era uma embalagem nova. E a pandemia também trouxe a questão do consumo individual, né? As pessoas passaram a consumir, pós-pandemia, o energético não só como um produto com álcool, enfim, né? Tipo, num drink. As pessoas procuraram consumir ele como funcional. No dia a dia do trabalho, no dia a dia dos estudos, né? Fazendo um jogo de games. Enfim, o produto começou realmente a ter um uso do dia a dia. E aí a Bali, olhando para esse comportamento, que a gente estava muito próximo mesmo de entender, né, o que o consumidor queria, nós fomos trazendo embalagens mais por menos, embalagens maiores, de latas, embalagens menores, e fomos trazendo uma gama e diversificando, né? Hoje são mais de 50 variedades de produtos do Bali, né? Tanto com sabores, como latas, como os latões, né? E isso trouxe todo esse crescimento da Bali, né? Que crescemos 17 vezes em 4 anos, além de se tornar a maior marca brasileira de energéticos no Brasil, né? Do país. E também conseguimos o título de a maior marca de energéticos PET, que isso veio aí, né, tanto com o nosso pioneirismo quanto todo esse trabalho que foi construído ao longo dos anos. Fantástico. E acho que uma palavra-chave do que você nos fala tem a ver com esse estudo e essa atenção ao comportamento do consumidor, né? E eu também sei, até em contato com grandes grupos de varejo que frequentam o ambiente LEED, que vocês também são considerados muito próximos, né? Do canal, da distribuição. E é isso que eu queria te ouvir um pouco. Quais são os diferentes públicos? Quem são esses consumidores? Quais são os diferentes hábitos que Bali, de algum modo, ajudou a educar e construir esse mercado, né? Uhum. Quem são os típicos clientes da gama de portfólio Bali do Brasil? Nessa aproximação com o cliente e com o varejista, que é um canal que nos trouxe muita informação, né, foram grandes apoiadores aí do nosso crescimento, nós começamos a ter mais informação. Então, eu gostava muito assim, de ter o contato com o próprio varejista. O que você acha? Né? Como que está se comportando? Vamos ver os dados, como é que está a jornada. Hoje o cliente ele tem um leque de informações, de CRM, enfim. Né? O varejista hoje ele tem uma tecnologia que, se a gente se aprofunda, a gente consegue ter muita informação. Hábitos de consumo, jornada do cliente dentro da loja, como que ele escolhe. Então, eu
eu com a minha equipe, a gente gostava muito de estudar tudo isso, compilar para virar um plano de ação, né? E eu acho que os varejistas conhecem muito a Bali por essa aproximação. A gente fala, né, que o nosso grande pilar de crescimento foi a aproximação com o cliente, que é aquela frase, né, do foco do cliente, enfim, mas a aproximação do cliente. E aí nós fomos entendendo essa jornada desde o varejista, que é o nosso parceiro, como o consumidor que estava ali todos os dias ditando que ele queria algo. Conforme eu falei do tropical. Ele queria o tropical, mas ele não falava. Mas a gente, nas visitas, né, do PDV, nós percebemos que existia uma falha, existia uma ruptura, existia uma falta. E a gente pôde oferecer isso com mais quantidade. Então, inovação, por muitas vezes no empreendedor, ele acha que tem a ver com tecnologia. Eu tenho que investir uma gama de dinheiro em tecnologia para ter uma inovação. Mas a inovação também é entregar algo para o cliente de uma forma diferente. É algo que já existe, às vezes, né? Não é uma inovação que nunca existiu e tal. Então, a gente tem muito isso de acompanhar essa jornada do consumidor, entender os hábitos dele. A Bali agora, há pouco tempo, lançou o Bali Kids. Né? O Bali Kids veio desse comportamento de a gente prestar atenção no nosso lazer, no dia a dia. E a própria criança, os nossos filhos, quererem consumir o Bali do papai e da mamãe. Só que não podia, né? Que não era um produto específico para a criança. E aí nós... Peraí, então a criança está ditando que ela quer algo, mas ela não diz assim, eu quero um Bali Kids de uva. Né? Então nós fomos se aprofundando desses comportamentos, desses sinais que a criança dizia e lançamos um produto que sem taurina, sem cafeína, mas Bali Kids com personagem. E era aquilo exatamente que a criança queria. Então, acho que nós, como empresários, temos que estar atentos, muitas vezes, aos sinais. Né? Por muitas vezes, a gente, como a gente estava comentando naquela hora, por muitas vezes a gente quer fazer o que a gente acha de produto, né? Quer inventar algo que entregar para o consumidor, algo que a gente acredita firmemente. Mas e a gente não escuta o consumidor, né? Não se atenta aos sinais. Então, eu gosto muito de, às vezes, a gente está em um ambiente de festa, perceber o que as pessoas estão misturando, né? O que elas estão tomando, quais os hábitos das pessoas em festas, no dia a dia. Esses sinais, eles trazem sempre insights para a gente trazer um lançamento novo, né, uma novidade. E a Bali, esse ano, né, tem um leque de lançamentos também inovadores, voltados, né, a produtos funcionais. Nós percebemos agora, recentemente, uma alta necessidade do público de consumo sem açúcar. As pessoas estão buscando no dia a dia, né? Acho que isso é do nosso dia a dia, buscando ter o energético ou outra bebida sem açúcar no dia a dia e no final de semana a gente, né, descansa, relaxa, vive o dia a dia normal. Isso a gente tem percebido muito, tanto no nosso ambiente como nos amigos, enfim, isso é sinal que ele está ditando que quer, né, um produto sem açúcar para consumir mais vezes na semana. E acho que a pandemia trouxe muito essa mudança de comportamento, né, Delton? Uhum. Que é mudança de comportamento do dia a dia, do que consome, como vive. E a gente acha que, como empresário, tem que estar atento a esses sinais para entregar mais novidades para o consumidor. Uhum. Incrível. Daiane, eu queria te ouvir. O famoso indicador ESG, responsabilidade social, sustentabilidade, governança, tem pautado o interesse, né, dos consumidores, dos investidores, da valorização, do valuation das organizações, aquelas empresas que estão mais alinhadas com boas práticas relacionadas a esse tema, têm sido mais valorizadas e melhor percebidas pelo mercado. A Bali tem uma história de muito comprometimento com a responsabilidade social, até porque é uma empresa com DNA familiar e compromisso com a comunidade em que atua. Vejo também uma série de ações conectadas com as pautas de sustentabilidade. E governança, vocês têm sido um grande exemplo, né, de governança profissional numa empresa com uma origem familiar. Queria te ouvir como o tema ESG é tratado hoje no alto comando da empresa, o quanto que ele influencia a tomada de decisão de novos produtos, como essa pauta, que se tornou hoje urgente para o mercado, é vivenciada dentro da Bali. Tanto hoje no nosso planejamento de marketing, quanto um planejamento de inovação, de um lançamento, a gente sempre tem essa pauta, né? Porque tu vai fazer uma embalagem, você tem que pensar, como hoje o mercado de lata, a lata é 100% reciclável, então isso já é algo que toda vez que nós vamos lançar algum produto, né, a gente valoriza bem essa embalagem, porque ela tem 100% de reciclagem. Vamos trabalhar o marketing esse ano
o nosso planejamento é trabalhar muito a questão da sustentabilidade, né? Fizemos agora umas bandejas recicláveis para apoiar os produtos, né? Para chegar no cliente com menos impacto, enfim, né? Para garantir a qualidade. Essas bandejas a gente já preservou 100%, né? De ser reciclável, produto reciclável, até é feita da própria restante de garrafas que sobra, então se torna uma bandeja. Então são vários projetos e a Bali também participa de projetos sociais junto com a própria associação de bebidas, né, que tem a Febras, tem muitas associações que envolvem, então a gente faz muitos projetos juntos, mas realmente a pauta do ESG está sempre presente aí nas nossas inovações, né? E eu acho que o nosso compromisso como empresário é estar cada vez mais, né, por dentro, e também eu acho que nesse network, trocando, né, essas informações um com o outro para a gente cada vez trazer mais esse tema, né, para o nosso dia a dia e fazer isso acontecer de verdade. Né? Eu acho que a questão também da inclusão, né, hoje a Bali ela tem bastante profissionais, né, da questão de inclusão, e isso para nós, a mulher também, a gente tem valorizado bastante a admissão, né? Enfim, os nossos profissionais, mulheres, essa inclusão. Então, é um tema novo, né, para as indústrias, né? Tudo muito novo, mas ele está pautado sempre nas nossas reuniões de planejamento. Queria te ouvir, Daiane. Inovação, ou seja, a Bali é uma empresa caracterizada por estar à frente, na vanguarda, pioneira, como você disse, em algumas situações, criando novas categorias que nem existiam, né? Como é que essa cultura da inovação ela é tratada dentro da organização, de maneira que, de algum modo, todos participem, colaborem, e esse espírito do sucesso não acomode o desenvolvimento de novas soluções, novos produtos, enfim? Eu sempre digo que o sucesso tem a ver com inovação, né? Então, a gente está sempre em movimento, sempre entregando algo para o consumidor diferente, porque o mundo está tudo muito rápido, né? A questão da adaptabilidade. Então, a gente traz produtos para o consumidor, tanto de embalagem diferente como sabor diferente, já é uma inovação, certo? Mas a gente também busca fora, com pesquisas, pesquisas do exterior, né? Porque lá tem hábitos acontecendo, né? E que às vezes o Brasil está ou à frente ou atrás, então a gente tem que estar sempre percebendo o que está acontecendo lá fora, a gente traz isso e transforma em algo que a gente percebeu já aqui, que no Brasil é carente. Tecnologia, a gente também envolve tanto na parte de produção, porque a gente também tem que investir frequentemente, acho que a mão de obra Santa Catarina, né, graças a Deus é um estado que está em ascensão, né, a mão de obra está sendo um desafio para as indústrias, estamos em busca de muitos talentos na Bali, né, pelo próprio crescimento, então a gente está em busca de muitos talentos. Então, acho que cada vez mais a gente tem que usar a tecnologia também para que a indústria não fique para trás, né, e não acabe perdendo com isso. Daiane, caminhando assim para finalizar essa nossa conversa fantástica, eu tive a oportunidade de conhecer o seu pai e seu irmão e tivemos em algumas ocasiões juntos e eles, inclusive, fazem parte, você faz parte, a história de vocês faz parte do livro que o LIDE lançou, né? Santa Catarina, uma história de empreendedorismo. Queria ir para o fechamento te ouvindo sobre futuro. São 26 anos de construção de uma empresa que hoje é protagonista no cenário nacional e que tem uma cadeia de parceiros, colaboradores, fornecedores, uma cadeia de impacto muito expressiva, né? Queria te ouvir um pouco como é que você vê esse futuro, o seu papel inspirador como liderança empresarial, uma jovem liderança empresarial, especialmente mulher, o que acaba, de algum modo, também colaborando para que outras profissionais, executivas, outras jovens, também se encorajem para serem protagonistas nas suas organizações como empreendedores da sua própria vida, né? Quando você olha para frente, o que você vê do ponto de vista da empresa, do seu papel, para onde vai Bali do Brasil? Nós queremos levar toda essa energia Bali catarinense para todo o Brasil, quem sabe para o mundo, né? Temos muitas oportunidades. Eu acho que eu tenho uma grande inspiração na minha vida. Meu pai sempre foi uma pessoa muito batalhadora, ensinou muito nós que o trabalho realmente é digno, né, do ser humano. E ele nos ensinou e também acabou nos deixando os valores muito enraizados, né? Então, hoje, o valor da família, o valor da saúde,
o valor das pessoas na empresa é algo muito forte na nossa cultura. E isso vem do ensinamento dele. E aí vem nós, né, com a nossa visão nova, na inovação, né, da empresa, trazendo um novo horizonte para a Bali, né, levando ela para uma mídia nacional, levando a Bali para a inovação de novos sabores. Eu acho que tudo isso vem, com certeza não estaria aqui se não tivesse trazido, né, de uma história que trouxeram até aqui, mas também de tudo que a gente tem para entregar ainda. É um universo muito grande. A gente fala que a Bali ainda tem um oceano para nadar, né, todo de oportunidades, com muitos lançamentos. O mercado de energético é um mercado de 9 bi, que vai se tornar um mercado de 22 bi até 2026, então ele vai dobrar de tamanho. Então, a gente fala, né, que se eu não crescer, outros irão crescer. Então, é o nosso momento de entregar o nosso melhor mesmo, né? Eu sempre falo que existe o nosso talento, existe o nosso trabalho, nossa dedicação, mas a energia no negócio, ela é muito importante, né? Aquela entrega a mais, assim. Então, a gente sempre fala para o time comercial, assim, aquela entrega a mais, a gente tem que dar o nosso melhor, né? Porque o trabalho realmente é digno e a gente fazer o que a gente ama, né? Como líder, acho que tu ser inspirador, um líder é pelo exemplo, né? E pela energia que tu entrega. Isso que faz com que um líder seja reconhecido, né? E seja inspirador para as pessoas. Maravilhoso. Tivemos a oportunidade de ouvir Daiane Titon, diretora da Bali do Brasil, representante da nova geração do empreendedorismo catarinense brasileiro, à frente de uma das empresas que mais crescem no seu segmento em todo o país. Acompanhe esse conteúdo no Lead Talks Liderança para o Futuro, nas plataformas do Lead e também nas plataformas do SCC, seja em televisão aberta, pelo canal do SBT, seja no portal digital SCC10. Nos encontramos no próximo Lead Talks. Fechamos?